Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns problemas que aparecem que devem ser investigados, porque nem sempre são relativos ao TDAH e que eles podem também ser indicativos de outros transtornos. Então, gente, se uma criança ou um adolescente, ele demonstra uma agitação, dificuldade de concentração, uma conduta impulsiva, isso não quer dizer automaticamente que a gente está diante de um caso de TDAH, porque esses sintomas, eles também podem aparecer em outros transtornos e até mesmo em outros quadros de estresse. Então, gente, eu vou elencar algumas situações que precisam de uma observação mais apurada, né? Primeiro, em relação à deficiência intelectual que pode acometer algumas crianças e alguns adolescentes. Então, às vezes, esse déficit cognitivo, e se a gente comparar em relação aos pares, quer dizer, da mesma idade, né, e sem a condição normalmente de demonstrar resistência e capacidade de concentração diminuída, e também uma conduta impulsiva ampliada e maior agitação, se as crianças revelam, né, os sintomas de TDAH e, ao mesmo tempo, elas apresentam um desenvolvimento de atraso na pré-escola ou têm problemas de desempenho escolar, então a gente deve investigar também as suas capacidades. Porque se for detectada alguma deficiência intelectual relativa, é preciso que a gente encontre para essas crianças, esses adolescentes, os tipos mais adequados de estímulo e escolarização. E depois disso, obviamente, podemos cogitar outros auxílios que venham minimizar os problemas comportamentais. Bom, temos também a questão das exigências escolares. Algumas são exageradas e outras são baixas. Então, alguns sinais isolados de TDAH, eles podem aparecer em crianças e jovens normalmente talentosos, mas ligados a uma demanda escolar em excesso. Ou seja, elas vêm de uma escola que lhes faz exigências das quais ela não consegue atender. E assim, essas crianças e esses adolescentes, eles vão ter problemas no desempenho na escola. Então, eles levam nota baixa para casa e, além disso, eles apresentam um comportamento compatível ao sintoma do TDAH. Então, é preciso saber e detectar se essa criança ou esse adolescente ele não está sobre uma sobrecarga escolar, além daquilo que ele pode oferecer. Da mesma forma, as exigências escolares, quando elas são baixas, porque em muitos casos, os problemas de concentração na escola, uma conduta impulsiva, uma agitação física, também pode ser indício de falta de exigência. Então, quando a criança ela é muito talentosa, e ela possui altas habilidades, pode acontecer delas não encontrarem na escola aqueles estímulos que sejam interessantes e aí elas vão se sentir entediadas e vão acabar expressando isso em comportamentos anormais e comportamentos agitados. Então, em caso dessas suspeitas, vai ser muito bom que haja uma minuciosa investigação psicológica das habilidades dessas crianças. Bom, os sintomas de TDAH também podem ser provocados por alguns medicamentos. E eles são desencadeados por vários medicamentos. Então, vão se enquadrar entre eles, por exemplo, alguns tomados habitualmente, como, por exemplo, xarope. Às vezes agita a criança, deixa com falta de concentração e todos os sintomas do TDAH. Então, esses comportamentos, eles começam com a administração do medicamento e eles vão desaparecer com a suspensão. Mas isso pode complicar se as crianças precisam tomar determinados medicamentos de uso continuado e que não tem simplesmente como ser suspenso.
E aí, a gente vai incluir, por exemplo, alguns medicamentos que as crianças precisam tomar quando elas sofrem de convulsão, quando elas têm epilepsia. Então, se o seu filho, sua filha, toma algum remédio e ele demonstra tais sintomas de comportamento, é muito importante perguntar ao médico se esse comportamento não pode ser um efeito colateral do medicamento que foi administrado a elas. E também existem as condutas de oposição. Então, algumas crianças e adolescentes com condutas desafiadoras ou positivas de rebeldia também podem oferecer resistência a trabalhos, tarefas escolares e que exige um esforço e uma atenção por não quererem aceitar simplesmente a solicitação dos outros. Então, além disso, demonstram também habitualmente elevada impulsividade. Então, tais condutas de oposição também se manifestam com frequência como sintomas adicionais em crianças com TDAH, de modo que é muito difícil fazer uma distinção entre essas condições. Então, as recomendações, elas podem ser bastante úteis, inclusive para crianças com condutas opositivas, porque para elas um tratamento medicamentoso, na maioria dos casos, vai ser absolutamente inútil, né? Então, a agitação e problemas de concentração e crianças e adolescentes com medo, eles precisam ser observados, porque quando as crianças ou os adolescentes, eles sentem medo diante de determinadas situações, como por exemplo, trabalhos de classe, eles precisam apresentar os trabalhos, então eles costumam reagir com tensão e agitação e têm muita dificuldade de se concentrar. E na maioria das vezes, a agitação e o problema de concentração, eles vão se restringir a uma situação específica, eles não são constantes, né? Então, a agitação e problema de concentração em crianças e jovens com melancolia e estresse emocional também precisa ser observado, porque essas crianças e esses jovens que apresentam melancolia habitual ou estão sob forte estresse emocional, eles podem reagir com problemas de concentração e também com agitação, enfim. Então, pode ser um problema emocional dentro de casa, os pais estão se separando, ou eles estão passando por uma doença familiar. Então, algumas vezes, eles podem agir de modo apático e eles não querem falar. Então, na maioria dos casos, esses sintomas não têm a evolução de uma forma típica daqueles que possuem o TDAH e que normalmente já começam na pré-escola e aí vai persistir até a adolescência. E eles são muito pontuais. Então, vamos observar e nunca diagnosticar, mas sempre procurar o profissional adequado. Por hoje é só.